Oi, gente, ótima semana pra vocês. Está chegando a hora de você dar aquele giro rápido de notícias para se manter muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro. É o hashtag BandRio no ar. Hoje o governador em exercício, Cláudio Castro, teve uma reunião geral com os secretários de governo. Enquanto isso, Wilson Witzel pediu ao Supremo Tribunal Federal para anular a decisão de afastamento dele, Marcos Sadoc. Natasha, a defesa do governador afastado Wilson Witzel entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter esse afastamento. A gente vai ficar de olho em Brasília também, porque lá no Superior Tribunal de Justiça a gente tem um julgamento na quarta-feira da Corte Especial do STJ que vai deliberar se vai confirmar ou não a decisão do ministro Benedito Gonçalves que afastou Witzel do cargo. Além disso, hoje aqui atrás de mim, o Palácio Guanabara, teve reunião do secretariado. Cláudio Castro, governador em exercício, recebeu os secretários para tratar de temas importantes do Rio de Janeiro. Natasha. E falando em corrupção durante o governo de Wilson Witzel, Edmar Santos, ex-secretário de Saúde, disse em delação premiada ter recebido em dinheiro R$600 mil de propina. Agatha Meirelles. De acordo com essa denúncia do Ministério Público Federal, José Carlos de Mello, ex-pró-reitor da Universidade de Iguaçu, que está foragido, intermediava os contratos entre a Secretaria e as empresas interessadas em prestar serviços à pasta. Para isso, ele recebia e pagava valores aos envolvidos. Edmar Santos afirmou que em um dos encontros com o operador, depois de uma reunião na casa de José Carlos para tratar de vantagens em contratações na saúde, ficou acertado que Edmar receberia R$600 mil em propina. José Carlos teria então entregue imediatamente uma mochila com R$300 mil em espécie, e a segunda parte também foi paga em dinheiro, apesar de Edmar ter pedido para receber de outra maneira. A denúncia aponta também que outra característica do grupo do ex-pró-reitor é que há alguns meses ele vinha investindo em deputados, tendo uma base de 10 a 12 deputados estaduais na Alerj. Ainda de acordo com essa denúncia, esses parlamentares receberiam uma mesada de José Carlos. A gente tenta contato com a defesa do acusado. Hoje teve mais uma fase de flexibilização do isolamento social aqui na capital fluminense. Amanda Martins. Essa é a fase 6A do plano de flexibilização da Prefeitura do Rio. A partir de amanhã, por exemplo, está permitido a reabertura de galerias de arte, de parques e também de museus. Depois do período de um mês, os órgãos da Prefeitura vão avaliar se continuam nessa fase ou se seguem para a 6B, que prevê, por exemplo, a reabertura de cinemas e teatros. Nesta semana, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, deve se reunir com o governador em exercício, Cláudio Castro, para pedir uma espécie de ajuda no reforço da fiscalização das praias cariocas que lotaram este fim de semana. E uma rave com uma mega aglomeração, gente sem usar máscara e outros desrespeitos às regras sanitárias vigentes, rolou lá em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Quem traz os detalhes pra gente é a Francine Augusto. Pois é, Natasha, aglomeração em diferentes pontos do Rio de Janeiro, dessa vez em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Recebemos essas imagens, vídeos e fotos que comprovam uma festa rave que aconteceu na noite de sábado, seguiu durante toda a madrugada de domingo. De acordo com a prefeitura, eles receberam denúncias, foram até o local, os organizadores desligaram som, dispersaram pessoas, mas horas depois o evento continuou. Inclusive a Câmara de Vereadores quer explicações em relação a isso, por que esse evento aconteceu e não houve uma fiscalização mais precisa em relação a isso. A prefeitura disse que voltaria hoje, nessa segunda-feira, para tomar as medidas necessárias. E falando em flexibilização, em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, teve liberação de eventos, como casamentos, por exemplo. Juliana Neves. Natasha, a retomada dos eventos em Angra dos Reis abrange casamentos, batizados, convenções e festas em geral. É obrigatório que esses eventos tenham a presença de assessores ou cerimonialistas que se responsabilizem pelo cumprimento dos protocolos sanitários. Para a festa acontecer, antes a prefeitura tem que emitir uma autorização que mostre que todas as regras estão sendo seguidas. Pistas de dança ainda estão proibidas e cada evento pode ter no máximo 50 pessoas. Essas regras serão reavaliadas de acordo com o avanço do coronavírus no município. No momento, Natasha, Angra dos Reis é a cidade do sul do estado que mais registra casos da Covid-19.
Uma mulher acusa um policial militar de estupro. Quem traz os detalhes desse caso, que teria acontecido dentro do próprio apartamento dela, é a Júlia Calembá. Foi afastado das ruas. Natasha, produtora cultural, contou aqui para nossa reportagem que ela foi abusada pelo agente que atendeu a uma ocorrência no prédio dela na semana anterior. Ela teve a identidade preservada, claro. Ela contou que um porteiro telefonou perguntando se ela estava bem, porque 2 policiais estavam lá na portaria, afirmando terem sido acionados para o local por uma ocorrência. Ela disse ainda que o PM estava fardado, entrou no apartamento dela sem permissão e aí foi quando esse abuso aconteceu, esse caso que aconteceu na segunda-feira passada. O policial deixou o prédio, a vítima chamou uma amiga e elas foram para a delegacia. Lá, ela disse que precisou esperar 3 horas para fazer o boletim de ocorrências e que não foi atendida por uma inspetora mulher, mas sim, ela foi atendida por um policial homem, fez todos os trâmites. Ela foi até o batalhão de Copacabana tentar reconhecer o agressor e disse que em todo o tempo os PMs ficavam tentando descredibilizá-la. O exame de corpo de delito foi realizado no Instituto Médico Legal e as lesões foram constatadas. A Polícia Militar afirma que o policial presta serviços administrativos na corporação e que o inquérito foi aberto para investigar essa denúncia. A Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio de Janeiro vota na próxima quarta-feira a reintegração de posse de policiais militares que foram absolvidos em processos penais. Daniela Dias. A Assembleia Legislativa do Rio vota na próxima quarta-feira, em regime de urgência, um projeto de lei que visa reintegrar policiais e bombeiros militares que foram absolvidos de processos penais. Esse PL é assinado por 20 deputados e deve beneficiar aí, caso seja aprovado, cerca de 2.000 agentes. Esses agentes que podem ser reintegrados foram excluídos dos quadros das corporações entre os anos de 2007 e 2018. Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que acompanha o trâmite do projeto de lei, que vai cumprir o que ela decidir, caso seja aprovada. E uma pesquisa mostra que o número de microempreendedores individuais, os famosos MEIs, aumentou durante a pandemia aqui no Rio de Janeiro. Alexandre Tortoriello. Hoje eu vim à Vargem Pequena, na zona oeste do Rio, e olha o pão que eu encontrei aqui. Quem faz é a Tabata, que está ali longe por causa do isolamento social, e antes trabalhava com eventos infantis, com festas infantis. Como muita gente viu a pandemia virar a vida dela de cabeça para baixo, e encontrou no empreendedorismo uma saída para a crise. E não é só um caso isolado. Um levantamento do Sebrae aqui no Rio de Janeiro mostrou que do fim de março até o fim de julho aumentou em 11% a abertura de microempresas individuais. A gente fala sobre isso hoje às 10:07 no Jornal do Rio e logo depois também no Jornal da Band, às 7h20 da noite. Eu te espero lá. Conta com a sua audiência. E assim a gente encerra o nosso hashtag Band Rio de hoje, mas você sabe, para se manter muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro, você precisa ativar as notificações e se inscrever no nosso canal. E todos os detalhes dessas notícias tá no Jornal do Rio, 10:07 da noite, com transmissão ao vivo aqui pelo YouTube e, claro, também na tela da Band. Tchau, gente, até amanhã.